Família passa por momentos de terror em assalto na zona rural de Campina Grande. Secretário de Saúde fala em preocupação com o avanço da variante Delta em Campina e pede apoio da população. Estudantes da Rainha da Borborema lançam um livro sobre saúde mental no Dia de Combate ao Suicídio. E ainda as opções de lazer com a nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Se eu tivesse o que eu tivesse, eu dizia leve, deixa meu filho vivo, porque é muito difícil. Tá vendo? Um filho que para sempre é difícil demais, muito difícil. O que foi que eles fizeram tanto dentro da sua casa? Quebraram o guarda-roupa, quebraram uns armários que tinha lá, quebraram tudo procurando, né? Eu dizendo que não tinha, né? Que não tinha mesmo, eu ia dizer que tinha sem ter. Arma eu não tinha, nunca usei arma, graças a Deus. Boa noite. É com esse relato triste que a gente começa o Borborema Notícias desta sexta-feira. Esse homem teve a casa invadida na zona rural de Campina Grande e viu a morte de perto, em uma ação covarde e violenta de criminosos. Esta casa fica na comunidade Fazenda Velha, entre Queimadas e Campina Grande, e foi o alvo de 2 violentos assaltantes. Os cômodos já estão arrumados, mas tudo foi vasculhado pelos ladrões que procuravam por armas e dinheiro. Tudo aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Estavam na residência pai e filho. O relato das vítimas é um relato de medo e de terror. Por um momento, essas pessoas imaginaram que iriam ser assassinadas. Inicialmente, os ladrões renderam o dono da casa de 53 anos de idade, que estava na ordenha, no curral. O homem foi arrastado para dentro da casa. A partir daí, ocorreram as sessões de pancadaria, intimidação e ameaça de morte. Botaram pra dentro, né? Perguntaram quantas pessoas tinham, eu disse só tinha eu e meu filho. Aí judiaram muito, botaram nós no chão. Isso foi negócio de meia hora, judiando, esperando minha esposa chegar, querendo dinheiro e arma. Não teve como o agricultor não pensar que seria morto, ele e o filho. A vítima narrou esse momento com lágrimas nos olhos e a voz embargada. Imaginei demais, demais. Se eu tivesse o que eu tivesse, eu dizia leve, deixa meu filho vivo, porque é muito difícil. Tá vendo? Um filho que para sempre é difícil demais, muito difícil. O que foi que eles fizeram tanto dentro da sua casa? Quebraram o guarda-roupa, quebraram uns armários que tinha lá, quebraram tudo procurando, né? Eu dizendo que não tinha, né? Que não tinha mesmo, eu ia dizer que tinha sem ter. Arma eu não tinha, nunca usei arma, graças a Deus. Com esta corda, os ladrões amarraram as vítimas na cozinha. O quarto do rapaz, de 18 anos, ficou nesse estado. Daqui, roubaram o notebook que o jovem usava para as aulas online. E o rapaz estava dormindo quando a casa foi invadida. Um dos bandidos colocou o cano do revólver dentro da boca dele. Ele tirou da cama com a arma na minha boca e pegou eu pelo pescoço e botou eu lá, amarrado com meu pai. Conforme as vítimas, a polícia realizou rondas, mas sem sucesso. 8 funcionários de 2 fábricas que ficam em Queimadas foram vítimas de um assalto que foi praticado por 4 criminosos na noite de ontem. Detalhe, as vítimas passaram cerca de 3 horas nas mãos dos bandidos. As 2 empresas de reciclagens ficam localizadas uma ao lado da outra no Distrito Industrial de Queimadas. Elas foram invadidas por 4 assaltantes que passaram cerca de 3 horas dentro dos prédios. 8 funcionários foram roubados. O crime teve início por volta das 8 horas da noite e terminou às 11. O gerente disse que os ladrões estavam bem informados sobre a movimentação dos funcionários. Provavelmente eles já conheciam, né, a empresa, o movimento, porque eles chegaram perguntando
onde estava o dinheiro, perguntando que hora chegava o pessoal, que hora chegava o funcionário com o carro, que tem um funcionário nosso que trabalha, vem de carro, os outros vêm de moto, de bicicleta, e apenas esse vem de carro. Ele perguntava, cadê o boy do carro? Os trabalhadores foram amarrados e colocados dentro de um dos escritórios. Pertences das vítimas foram levados, bem como uma quantia em dinheiro da empresa e ferramentas. Os assaltantes teriam demonstrado tranquilidade. O empresário Emir Candeia descreveu toda a situação enfrentada pelos seus funcionários. É uma situação que, ocorrendo à noite, as pessoas vão... Primeiro, os funcionários ficaram com medo de continuar a trabalhar. Depois, nós tivemos que passar a noite todinha e levar ele em casa e tratar e resolver essa situação psicológica deles. E depois teve o prejuízo material de um deles, que o seu carro foi roubado, né, foi tirado, foi subtraído. Quer dizer, além dessa questão financeira do funcionário, tem a questão psicológica. Foi enterrado ontem à tarde em João Pessoa, sob forte comoção, o corpo da menina Aniele, de 11 anos, que foi encontrada morta em uma mata esta semana. O suspeito da prática do crime foi preso em Pernambuco e confessou ter matado a garota. Ontem, o delegado Rodolfo Santa Cruz disse que a perícia adiantou à polícia que a menina foi morta por asfixia e aspirou lama antes de morrer. Com relação à causa morta, foi realmente esganadora, né? Fratura no cilico, luxação em pelo menos duas vértebras, e a causa morta foi essa. Também observou presença de lama na sua traqueia, ou seja, ela ainda respirava quando teve o corpo atirado na lama, por isso que ela engoliu água do rio. Através da necrópsia já é possível afirmar se houve algum tipo de abuso sexual? Aguardamos a resposta. Aguardamos a resposta do IPC. Esse laudo, essa resposta talvez demore um pouco mais, porque o corpo estava em avançado estado de putrefação. Então isso é um fator que dificulta. Mas vamos aguardar o que a perícia vai concluir. Com relação ao suspeito, ele teve a prisão preventiva, né, decretada após a audiência de custódia. Ele deve permanecer aqui na carceragem para depois ser encaminhado ao presídio? Isso. Ele permanecerá por aqui por 15 dias, em razão da pandemia, e depois será encaminhado a algum dos presídios da capital, ficando essa escolha a critério da Secretaria de Administração Penitenciária. A seguir, variante Delta preocupa autoridades de saúde de Campina Grande. E ainda, no dia de conscientização contra o suicídio, alunos lançam livros sobre saúde mental. Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aqui em Campina Grande, a Prefeitura organizou um ato pela vida no viaduto Elpídio de Almeida, onde já foram registradas tentativas e até mesmo suicídios. Do local, integrantes da Prefeitura soltaram balões brancos e lembraram que há na cidade uma rede de apoio para a preservação da vida. Em uma escola aqui da cidade, alunos do 8º ano lançaram um livro sobre saúde mental. Com o apoio de uma psicóloga, eles escreveram sobre os temas mais comuns entre os adolescentes nos dias atuais, chamando a atenção para a necessidade de serem ouvidos. São 52 páginas de textos voltados para a saúde mental. O Manual Genial foi produzido por 15 estudantes do 8º ano de uma escola particular que fica no bairro das Malvinas. Um deles foi Tiago, que resolveu escrever sobre relacionamentos e a importância deles. Por que esse tema? Porque eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos e meus familiares me ajudam muito quando eu tô mal, e meus amigos principalmente também. Tipo, eu tenho muita confiança em todos eles, em que tudo que eu tiver de mal, eles vão ajudar, e quando eu estiver mal, eu posso ajudar também. A produção aconteceu em 6 meses e foi coordenada pela psicóloga da escola, que levantava as discussões em encontros semanais com os alunos. O projeto ficou muito bom e nós decidimos ampliar o acesso, né? Fazer com que outras pessoas, e não apenas a escola, pudessem conhecer aquilo que foi produzido. No entanto, cada tema foi de escolha individual dos próprios estudantes, que são adolescentes. O manual foi lançado
comemorado nesta sexta-feira, 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. De acordo com uma pesquisa da Unicamp, 17% dos brasileiros já pensaram em tirar a própria vida e quase 5% desse total chegaram até a bolar um plano para fazer isso. Atualmente, no Brasil, 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Clara sofre de ansiedade e encontrou na escrita do seu material uma forma de colocar para fora o que sente. Foi uma forma de poder colocar um pouco do que a gente sente e colocar tudo aquilo que a gente passa de uma forma que todos pudessem ver, pudessem entender. E hoje pela manhã, o secretário de Saúde de Campina Grande falou sobre a preocupação com a variante Delta, já que a cidade lidera o número de casos. Ele pediu a compreensão da população no que diz respeito às medidas sanitárias e também falou sobre a chegada de um novo lote de vacinas na cidade que deve acontecer este final de semana. É uma variante que a transmissibilidade é meio mais intensa, mais alta. Graças a Deus não tem refletido o número de internações, isso porque a Campina Grande avançou bastante na campanha de vacinação contra a Covid-19, mas nos preocupa tanto é que a gente tem intensificado as fiscalizações, feito um apelo à população para que continue com todos os cuidados, mesmo aquelas pessoas que já tomaram as 2 doses, devem permanecer com os cuidados sanitários, utilizando máscaras, para que a gente mantenha o controle da doença aqui na cidade. Semana passada a gente tinha um dado estadual de que cerca de 400 mil paraibanos ainda não tinham retornado para tomar a segunda dose. Aqui em Campina Grande, quais são os dados atualizados? Olha, aqui em Campina Grande a procura tem sido excelente, a população tem procurado os pontos de vacinação, feito o agendamento para receber sua segunda dose, é um número baixíssimo aqui na cidade, graças a Deus as pessoas têm procurado, tanto é que isso tem refletido de forma positiva, diminuindo o número de casos e também diminuindo o número de internações aqui no Complexo Hospitalar Pedro I. Em relação à chegada de novas vacinas, qual a previsão? Estamos aguardando chegar uma nova remessa no estado esse final de semana, a gente ainda não sabe o quantitativo que vem, para que a gente possa, inclusive, dar continuidade e ampliação nessa campanha aqui na cidade de Campina Grande. A seguir, Campinense começa a decidir classificação na segunda fase da Série D este final de semana. E ainda, as dicas de lazer para o final de semana com a nossa agenda cultural. Agora é hora de falarmos sobre futebol. Com a volta do treinador Raniel Ribeiro, a Raposa agora se prepara para o início da fase mata-mata da Série D, que vai começar este final de semana e fora de casa. Liberado para retornar ao comando do elenco, Raniel prepara o Campinense para a segunda fase da Série D, que será disputada no sistema mata-mata. O adversário do rubro-negro será o time do Sergipe de Aracaju. A primeira partida acontece já neste domingo em solo sergipano. O segundo jogo será no dia 18, aqui em Campina Grande. O Campinense terminou a primeira fase na segunda posição do grupo 3, com 25 pontos. Foram 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Para o técnico, é preciso corrigir algumas posturas para contornar a queda de rendimento apresentada na primeira fase. Mas, na medida do possível, nós tentamos manter um nível de exposição do trabalho sempre no que era esperado de nós. O técnico não deve ter desfalques para a próxima partida. E brinca que agora o desafio é escolher 20 entre os 30 atletas do elenco. E a entrega desses atletas é muito grande e nessa semana está sendo muito maior. Por quê? Porque hoje nós temos um grupo de 30 atletas de linha e sexta-feira eu só posso levar 20. Então a briga está muito intensa entre eles, a concorrência interna está muito boa. Boa sorte para a Raposa. Agora, mudando de assunto, a nossa agenda cultural pede passagem. Programe-se e aproveite. Sextou e hoje é dia de rolê, de botar pra gerar. O cantor Messias Melo anima o Hora Extra Bar e Restaurante a partir das 4 da tarde. Dona Treta anima o pub De La Cruz com um especial a Jorge Benjor. Garagem de Bamba se apresenta no Descubra Pub. Tá cobrando atenção, me ligando toda hora no trabalho, compração, mas hoje é só vale rolar.
Tem música boa com Roberta Silvana no Nova Rota Pub. No sábado, Rony Oliveira, Fagner Salles e Igor Ridan fazem a animação do Tio Lúcio Chopp Grill. No Espetão Bar e Restaurante tem Mesa da Sofrência com Roberto Silva e João Oliveira. No Boêmios de Campina tem samba do Paulinho, Jean Carlos e Hugo Vilas. Azul do céu e o brilho do mar e os olhos de mel. E encerrando o fim de semana, Forró Campina e Naldo, sempre romântico, se apresentam no novo Ipiranga Clube. Aproveite, é final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira aqui na TV Borborema. Boa noite e um ótimo final de semana.